Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá, meu nome é Victor da Silva Martinez, sou pesquisador aqui na PUC de São Paulo, trabalho com diversidade e inclusão, tanto escolar quanto laboral, há aproximadamente 18 anos. Hoje a gente vai apresentar esse artigo que foi escrito a partir de uma pesquisa de mestrado, que fala justamente sobre essa conexão entre a construção de um projeto de vida de pessoas com deficiência, nesse caso pessoas com deficiência intelectual e ou transtorno do espectro autista, e a questão interseccional. Nós temos vários fatores sociais que colaboram tanto positivamente quando se trata da criação de apoios para as pessoas com deficiência na trajetória de suas vidas, para que elas consigam se desenvolver de forma plena, quanto fatores sociais, socioeconômicos principalmente, que podem ser negativos para o não desenvolvimento ou para o desenvolvimento abaixo do que poderia ser no caso de pessoas com deficiência. Então é o cruzamento dessas vulnerabilidades que existem na sociedade brasileira e que, para que sejam superadas, por assim dizer, né, ou melhor, trabalhadas, precisamos enxergá-las e criar uma possibilidade de projeto de vida que seja de fato possível para todas as pessoas, principalmente para as pessoas com deficiência e com demais vulnerabilidades. Mas vamos lá, sem mais, vamos para a nossa apresentação. Bom, então a gente inicia aqui o nosso primeiro momento falando desse título, que é justamente Inclusão e Intersubjetividade, o cruzamento desses dois conceitos, e como a gente consegue construir um projeto de vida que inclua todas as pessoas, principalmente aquelas que possuem deficiência ou outras vulnerabilidades além da deficiência, que acabam se cruzando, como foi dito inicialmente. Bom, rapidamente eu vou falar sobre esses tópicos, né? O tema e a origem, né? O que motivou essa pesquisa, primeiramente no programa de mestrado e no segundo momento na criação desse artigo. O problema, né? Que vai além do indivíduo, acho que o primeiro conceito do modelo social da pessoa com deficiência que deve ser entendido é esse, né? Que a deficiência ela não pertence somente à pessoa que a tem, mas o seu desenvolvimento, né? Para que as barreiras sejam superadas, ela depende do meio que de fato deu o apoio necessário, e por isso desse segundo tópico já provocativo no seu texto, né? O terceiro item são os objetivos, né? Que foram subjetivamente delineados, né? Também, mais uma vez, tem esse trocadilho de que, apesar de serem objetivos, né? O nome mesmo já diz, eles trazem bastante subjetividade, que isso por vezes nos faz humanos, e nós também queremos ofertar isso para as pessoas com deficiência, indo além daquela representação social de que essas pessoas devem ser apenas treinadas e obedecer ao que o meio espera, né? Temos as referências que se completam em sua discordância, então o trabalho também trouxe esse aspecto de terem referências cruzadas de diferentes perspectivas, aqui principalmente baseada na psicanálise, mas também na sociologia, na psicologia social e também na literatura. A gente vai ver que tem uma abertura no trabalho, uma conexão muito grande com a questão principalmente do estrangeiro, do Albert Camus, e outros textos também que vêm dessa literatura do século XX, né? Que trabalha bastante essa questão do lugar do sujeito no mundo, principalmente aquele que é entendido quanto estrangeiro. A metodologia, né, que promove a escuta de saberes coletivos, né, que eu acho que isso é um aspecto importante, né, a gente desconstruir um pouco essa ideia neoliberal de que o projeto de vida de uma pessoa ele depende só dela mesma, né, tanto no seu sucesso quanto no fracasso. A gente sabe que isso por vezes acaba sendo uma falácia, porque a gente vive num mundo onde a gente cada vez mais, inclusive, a globalização depende do outro, de um outro até distante de nós. Então, olhar para isso dessa forma nos ajuda a apoiar quem mais precisa dessas oportunidades. Os resultados, né, são algumas perguntas e respostas, algumas considerações pela finalidade mesmo da escuta de um processo que seja construtivo para todas as pessoas, e as referências que nos inspiram e acabam nos provocando a pensar para além do que a gente está acostumado, né, a pensar,
por assim dizer. Bom, de cara, né, gostaria de trazer essa passagem do Albert Camus, né, do texto, onde é o texto mais filosófico dele, né, onde ele trabalha esses conceitos todos da finitude e da filosofia como um todo, e ele traz justamente essa passagem, né, onde ele nos diz que se eu fosse árvore entre as árvores, gato entre os animais, essa vida teria um sentido, ou antes esse problema eu não teria, pois faria parte desse mundo. Eu seria esse mundo a que agora me oponho com toda a minha consciência e toda a minha exigência de familiaridade. Então não é um contraponto à ideia clássica de Platão, ou mesmo continuada ali por Aristóteles e outros filósofos de alguma maneira, mas é a ideia de que, sim, o que nos faz humanos é justamente essa possibilidade de escolha, né? Essa escolha e essa capacidade de projeção de futuro. Então, acho que esse é um aspecto bem importante que o Camus nos provoca, né? Esse texto filosófico que ele trabalhou e tantos outros textos, de que o que nos faz, mais do que um objeto que já nasce com uma certa programação instintiva, como acontece com os animais, ou com as plantas, ou com os outros seres, é justamente essa capacidade de escolher e de construir o futuro de acordo com a nossa subjetividade. Então, a provocação desse artigo, e pensando também no que motivou, né, tudo isso que a gente vai ver na sequência, tem a ver com essa possibilidade de cada vez mais humanizar todas as pessoas, incluindo as pessoas com deficiência. E ser humano significa, acima de tudo, fazer escolhas, ter autonomia em suas escolhas, independentemente do grau de determinada deficiência. Pequenas escolhas ou grandes escolhas, são objetos de autonomia. E todos nós temos por direito, né, humano, fazermos essas escolhas. Mas como o Camus nos alerta, né, nós somos um ser que vai se construindo durante a vida, muitas vezes desobedecendo algumas pré-programações genéticas e seguindo por um outro caminho. E mais uma vez, né, a gente dá essa garantia a todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência, é justamente, acima de tudo, humanizá-las, né? Bom, a construção desse projeto de vida, né, inclusivo, ele passa justamente pela observação. Como disse inicialmente na apresentação, eu trabalho há quase 18 anos com este tema, né, principalmente entre a intersecção escola-trabalho, né, tanto na inclusão escolar quanto na inclusão no mercado de trabalho, em programas de reabilitação de pessoas com deficiência, principalmente deficiência inclusiva, deficiência intelectual ou transtorno do espectro autista. Isso faz com que, por vezes, né, eu observasse que as pessoas, quando vão terminando o período da escola, né, o período da vida escolar, principalmente no primeiro ciclo e no ensino fundamental, elas vão ficando sem perspectiva de futuro, porque é uma sociedade que não as ajuda a pensar numa continuidade dessa vida, na escolha de um trabalho, na eleição de sonhos mesmo, de disponibilidade de lazer, não as ajuda a sonhar, né? E aí, quando a gente diz sonhar, não é esse sonho que não está amarrado em nenhuma circunstância, né? Mas é um sonho realmente possível, de pensar junto com ela quais são os passos para atingir tal sonho. E o que nos faz pensar que acabamos chegando até esse momento de dificuldade, né, de pensar junto com essas pessoas esse sonho futuro, é porque parece, nessa construção neoliberal de sociedade que a gente tem hoje, de que o sonho também é um problema somente do indivíduo, né? Que não existe ali uma conexão de intersubjetividade. E, na verdade, quando a gente olha até historicamente, o ato de sonhar tem a ver com aquilo que os nossos olhos alcançam, com a nossa possibilidade de construção coletiva. Então, até onde a gente sonha também tem a ver com a possibilidade que o meio permite que a gente consiga sonhar. Então, é esse lugar e esse papel. Então, justamente o objetivo desse artigo, a gente vai ver que tem delineado, né, em determinado momento, quais são as bases apresentadas na Base Nacional Comum Curricular, né, da BNCC, que foi apresentada para nós ali no ano de 2019, e o que é pensado, né, a partir dessa base comum curricular como projeto de vida para todas as pessoas, incluindo as pessoas com deficiência. E tem ali uma crítica sobre esse aspecto de como a gente tem pensado isso e como a gente pode aprimorar esse pensamento. Com certeza a BNCC é um avanço, né? Principalmente num país como o Brasil, que é um
país muito grande, com diferentes contextos e perspectivas, mas a gente precisa pensar muitas vezes além, né, dessa questão que já vem pronta e tentar aprimorar em cada documento, respeitando cada contexto. Acho que essa é uma perspectiva importante e também respeitando o contexto de representação social dessas pessoas com deficiência, que é um grupo bastante específico. Bom, esse artigo ele tem todo esse embasamento, né, como eu já disse, do Camus, principalmente em duas obras, né, que é o mito de Sísifo, né, que da onde veio essa primeira passagem, e o Estrangeiro, né, que também é um lugar onde nos faz entender como todos nós podemos nos tornar estrangeiros dependendo do que a gente se permite vivenciar na vida, né. Tem ali um fator histórico que trabalha a história, como já diz, da pessoa com deficiência, né, o ontem e o hoje, uma ideia de identidade e diferença, trabalhada a partir da perspectiva da sociologia, principalmente com o Stuart Hall, com o Woodward e o da Silva, né, o Tadeu. E também tem questões um pouco mais filosóficas com Erich Fromm, né, que é uma perspectiva do ter ou do ser, né, a gente tentar trabalhar o ser, uma sociedade que hoje privilegia tanto o ter, nos ajuda também a propiciar que as pessoas com deficiência intelectual e TEA, transtorno do espectro autista, consigam se desenvolver. E tem algumas outras perspectivas com destaque, tanto para uma ideia do neoliberalismo, né, ali com o Safatli, com o Dunker, com o da Silva Júnior, e também alguns apontes, vamos dizer assim, filosóficos e poéticos, né, no final com uma delineação de um poeta equatoriano, bastante importante aqui na América do Sul, com Ortega y Gasset, que é um filósofo que nos faz pensar sobre a questão de que o outro ele não é problema no mundo, e sim solução, quando a gente enxerga nessa perspectiva, né, para além da competição de tudo, né, contra todos. E o Axel Honneth, que a gente vai ver mais pra frente, que nos ajuda a pensar nessa luta por reconhecimento, que é uma luta humana constante, né. Bom, foi feito um estudo, uma pesquisa bibliográfica, mas vale dizer que a pesquisa inicial que inspirou esse artigo, que é a pesquisa de mestrado, além do estudo bibliográfico, tem a construção de um instrumental feito com um grupo de 11 pessoas com deficiência intelectual ou transtorno do espectro autista, onde justamente foi feita a aplicação desse instrumento criado com essa perspectiva de um projeto de vida e da criação de mapas que ajudem as pessoas com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista a conhecerem a si mesmo, para dessa forma conseguir responder melhor o que desejam em suas vidas, né? Então os resultados eles foram justamente esse estudo mais completo e mais aprofundado da BNCC, né? E a coligação da criação de um projeto de vida que valorize a intersubjetividade, ou seja, a construção da subjetividade apoiada no outro, né? Com o outro, para ser mais exato, né? Vale dizer, né, antes de chegar nessas considerações finais, que foi pensado, né, essa construção intersubjetiva pautada na deficiência, mas também em outras questões interseccionais. Então, até pela experiência, pela observação, durante os anos trabalhando em instituições do terceiro setor, em escolas, em empresas, eu percebo que um país que tem tanta diferença e desigualdade social como é o Brasil, as questões, né, da vulnerabilidade se somam. Então, normalmente, quando uma pessoa nasce com deficiência intelectual e ela é uma mulher preta, periférica, ou que tem uma questão de orientação sexual que é diferente do que muitas vezes socialmente é entendido como normal, as dificuldades, elas infelizmente se somam, e a gente tem que levar isso em consideração, principalmente nos pontos socioeconômicos, né? Os pontos econômicos, para ser mais exato. Quem tem mais recurso acaba tendo mais apoio e acaba se desenvolvendo independentemente da condição primária orgânica, tá? Então acho que esse é um aspecto importante, e vale dizer que pensar, acho que a intenção de tudo que nós fazemos é fundamental, principalmente quando a gente entende que a intersubjetividade trazida por esse autor, né, a luta por reconhecimento trazida por esse autor, que é o Axel Honneth, faz parte ali da escola de Frankfurt, nos ajuda a pensar qual que é o papel de cada uma das instâncias. O papel da família, núcleo primeiro, da escola, sim, desses espaços comuns de educação, né, que vai além da escola, e o papel da sociedade como um todo, e aí passa para o mercado de trabalho também, em outras esferas, nesse reconhecimento e nesse apoio, né,
no fortalecimento e na criação desse projeto de vida. Qual que é o papel desse outro na função solidária e afetiva, né? Para além, mais uma vez, dessa lógica competitiva que por vezes acaba excluindo aqueles que precisam de mais apoio. As referências trabalhadas foram justamente essas, né, que já foram citadas anteriormente, e algumas outras complementares que estarão disponíveis também no site da jornada. Tá? Então, é isso. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, e até uma próxima. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.